Vamos ao debate, dessa vez eu começo com o Juliano. Na sua opinião, neste caso, a conduta da escola pode ser considerada misógina? No mínimo inapropriada, né, Lu? Eu sou professor e a escola tem que ser um ambiente de acolhimento. A gente estava falando aqui agora mesmo, né, daqueles setores sociais que foram historicamente invisibilizados, excluídos, né? Falamos já no começo do programa aqui sobre a população trans que foi criminalizada por décadas. Falamos aqui de negros e negras que foram vítimas dessa tragédia humanitária, o maior genocídio da história que foi a escravidão colonial, né? E vamos lembrar que no Brasil o futebol feminino só foi regulamentado em 1983, faz 40 anos, que até algumas décadas antes disso, as mulheres eram proibidas de praticar futebol, né? Eram criminalizadas se praticassem futebol. Então, eu acho que a escola tem que ser o principal espaço de acolhimento, de diálogo, de comunhão, né? E, portanto, essa escola tinha a obrigação de resolver o problema. Ah, mas não tem meninas para formar um time, para formar uma competição? Dá seu jeito. Cria lá um campeonato misto, organiza de alguma forma que as meninas possam participar junto com os meninos. Então, assim, a escola não pode ser o lugar que vai colocando já... Porque, veja, as mulheres vão viver ao longo da vida uma série já de obstáculos. Elas já ganham menos que os homens nas mesmas funções. Elas são vítimas de violência sexual. Nós perdemos aqui o sinal do Juliano. Eu vou continuar, então, a resposta com a Samanta. E assim que a gente tiver o sinal do Juliano, a gente continua. Samanta. Poxa, perdemos o sinal de todos? Isso não é possível. Vou continuar com o Hélio. Aqui ao meu lado. Sempre estamos aqui. Quem sabe faz ao vivo. E pior que eles travaram, mas eles travaram assim, numa posição que a gente ficou assim, não, eles estão ali falando, não, mas perdemos o contato com os dois. Hélio, continuo com você. Olha, eu acho sim que a escola deve acomodar a gente que gostaria de jogar. Tinha lá um regulamento, eu respeito quando a escola tem um regulamento para fazer um campeonato, etc. Mas quando souberam que havia uma menina de 10 anos, que nessa idade a gente sabe, você pode fazer time misto com 10 anos que não tem grande diferença, né? É bem diferente, na minha opinião, com meninos de 16 anos e meninas de 16 anos, aí eu acho que já, até pela própria força física e tal, é outra coisa. Mas na idade de 10 anos, ter acomodado ela, eu acho que seria o bom senso, né? Acomodado ela num time misto, tentado trazer, chamar a convocação de formar times femininos, e eu acho que sim, a escola errou nesse sentido. Não sei se judicializar e obrigar a escola, etc., é a melhor solução nesse caso. Mas acho que sim, a escola se equivocou com essa menina e agora há essa discussão sobre essa multa de R$10.000. Porque eu entendi, Lu, que no momento em que houve o princípio da judicialização, a escola já incorporou e já fez, ela participou, essa menina participou do campeonato com outros times de meninas, mas só após o início da judicialização. Sim, por força da lei. Por força de uma decisão qualquer, liminar, etc. E agora vem uma multa que vai ser discutida. Foi a solução que a família encontrou para um sentimento de que ela deveria ter sido acolhida, e eu acho que sim, ela poderia ter sido acolhida e a escola errou nesse sentido. Vocês quase me abandonaram, né? Juliano e Samanta. Juliano estava terminando de falar. Vou ouvir a conclusão do Juliano e jogar para a Samanta antes que eles fujam novamente. Vamos lá. Problemas da internet. Nós vamos ter que ter um estúdio maior na CNN para a gente ficar todo mundo junto. Eu adoraria ter todos vocês aqui, exceto aqueles dias que vocês começam a brigar demais. Mas tudo bem. Não, vamos lá. Isso nunca acontece. Você sabe que a gente é muito, muito bonzinho. Mas não, só para concluir, eu estava mencionando aqui que, puxa vida, as mulheres já vão ter que conviver com tantas restrições ao longo da vida, ganham menos do que homens nas mesmas funções, tem que conviver com a violência misógina, machista. Hoje mesmo, no anuário da violência, saiu os dados aí, o aumento dos casos de violência sexual, de estupro contra mulheres. Aí a escola, que é para ser o ambiente de acolhimento, que é para ser o ambiente para que essas meninas jovens... Eu sou pai de uma adolescente de 14 anos, quer dizer, que é para ser o espaço onde elas possam desenvolver suas potencialidades, vai ser um espaço de restrição. Não pode ser, não pode ser. Como professor, como pai de menina, eu acho que essa escola errou profundamente e agora vai pagar o preço por isso. Samanta?
Oi, Lu. Lu, eu olhei com muita atenção e fui atrás da decisão judicial porque eu achei o caso assim, muito interessante, né? O que a escola alegava? Que não tinha time de menina e que o regulamento dizia que o time era masculino e por faixa etária. Ok, isso pode ser feito? Pode. Aí a menina que queria se inscrever judicializa. Quando ela judicializa, o juiz autoriza que ela participasse. O que faz? Várias meninas se manifestam, então o torneio acontece com o time de meninas. Aí vem a imposição, Hélio, da multa. O juiz deixa claro que não entendeu que a postura da escola foi discriminatória, mas que a postura da escola não atendeu o princípio da igualdade, porque estabelecia um critério diferente. Os meninos podiam jogar esse torneio juvenil a partir do 3º ano e as meninas só a partir do 6º ano, sem nenhum critério razoável para isso. Ou seja, o critério é porque os meninos podiam e as meninas não. Ou seja, era um critério de definição de sexo e que isso não podia. Ou seja, a decisão do juiz e essa multa é mais no sentido pedagógico, dizendo que a escola tem que dar um tratamento igualitário, ou seja, igualdade de oportunidades, independentemente de você ser menino ou menina. Daí a multa. E o campeonato ocorreu porque várias meninas se inscreveram. Então, a justificativa da escola de que as meninas não tinham interesse não era verdadeira. E aí eu concordo com o colega de que o papel da escola como professor é justamente incentivar, criar torneios para que ambos possam participar. Essa é a função da escola, uma escola inclusiva e não uma escola que acentue as desigualdades que já existem. Perfeito, perfeita a colocação agora da Samantha. Vou ouvir o Tardelli, mas em suma, as meninas não se inscreveram porque não existia um campeonato para a idade delas. Vão se inscrever como? A partir do momento que alguém teve essa iniciativa, aí sim, a luta por direitos, a gente pode dizer que por equidade, nesse momento, aí ela acontece, né, Tardelli? Alguma coisa vai mal na diretoria do Colégio Santa Rita de Cássia, em Belo Horizonte, né? Porque todos nós sabemos que o esporte ele tem grandes vantagens. Uma das vantagens é ele ensinar solidariedade, ensinar o sentido do coletivo e do respeito entre os que praticam. Eu iria mais além, eu não sei por que não se faz um time misto de meninos e meninas, por que eles não podem jogar juntos? É muito mais lúdico, é uma atividade pedagógica, é uma atividade em que se busca estimular o respeito e a compreensão entre os colegas. A proibição da direção da escola não tem nenhum sentido pedagógico, e eu digo isso sem entender nada de pedagogia, porque eu acho que coisas tão grosseiramente evidentes... São óbvias, né? São coisas tão óbvias que a gente não tem que teorizar muito. Eu concordo numa coisa, Hélio, eu concordo com você em várias coisas. Você viu como hoje a gente tá formando parzinho aqui, sabe? É o dia do amigo. É o dia do amigo, então. Eu não sei se o caminho teria sido da judicialização ou se teria sido, se eu fosse o pai dessa menina, eu teria provocado uma convulsão dentro da escola. Eu teria tornado esse problema para a diretora da escola asfixiante. Uhum. Talvez tenha ocorrido isso um pouco. Agora, possivelmente. A decisão pedagógica foi a pior possível. Olha, os meninos começam aos 10, as meninas aos 12. Ô tia, a gente usar a expressão da escola. Ô tia, muito sem noção. Muito sem noção. O esporte é para isso, é para estimular o respeito, a amizade, a convivência, o uso dos espaços comuns da escola. Pô, mas que isso? Ao invés de recorrer, transforma esses 10 mil reais em alguma coisa para a escola. Faz um super campeonato, faz um negócio assim de louco, de doido, para trazer todo mundo, joga todo mundo. Do recém-nascido, do maternal ao sênior, todo mundo vai jogar bola. Qual é o problema disso? Mas que a gente precisa, como disse a Samantha, de uma medida educativa. A gente está às vésperas agora da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né, do início. E eu li ainda agora que um determinado site estava fazendo transmissão de futebol feminino e interrompeu o chat pelo tanto de misoginia
que existia então nesse site. Então, o que é educativo é que a gente não pode fechar os olhos para um país que é misógino, não podemos fechar os olhos. E que os números do Anuário de Segurança Pública Brasileira mostram é que a gente tem um país extremamente ainda violento para as mulheres. Você não acha que diminui a violência, estimular o convívio entre meninas e meninos? O quanto mais possível, respeitoso, o quanto mais possível. Aliás, quando a gente tem que falar sobre isso, parece que a gente está no século XIX, né? Tentando falar a coisa mais óbvia.